Boa tarde, feliz sábado, pessoal. Alanis Morissette, You Learn, a escolha do nosso querido Alexandre Ale Pilates, Alexandre Madeira. Gostou? You learn, you learn, you learn. Graças a és tu amanhã. Parece que é. Tá quentinho, ó. Dá pra ver a fumacinha. Que chique. Mais uma música pra nossa maravilhosa, incrível playlist do Chá com Joe. Sério, a gente tá campeão nessa playlist. Vamos encaminhar essa live aí para o pessoal vir escutar o Alexandre falando. Mais uma grande folhinha dessa árvore incrível do Método Pilates, tá? Obrigada pela música, Lê. Vocês já viram a letra dessa música? Sério. Procurem no Google. A música You Learn, de Alanis Morissette. É fora do normal. Olha, é segunda, amanhã. Tô achando que hoje é domingo, desculpa, minha querida. Amanhã é a Carla Oliva. Grande Alê! Amanhã nós temos mais uma brasileira internacionalizando por aí. Segunda-feira é você. Já vai eu te assustando, né? Chazinho quentinho aí, ó. Como é que vocês estão? Tudo certo? É, eu tenho essas coisas. Se preocupa não. Acho que foi a live dupla ontem, dueto, que me enlouqueceu. Mãe, tu tá aí. Eu sei que tu ama essa música, por isso que eu amo também. Agora pra cantar não dá pra eu cantar, mãe. Tem que ser Alberto. O teto que vem aqui canta, mas eu não. Eu venho, faço chá com Joe, faço pilates, mas cantar é com ele. Adoro a dobradinha de ontem, menina. Essa dobradinha foi demais, viu? Foi demais, demais, demais. A Alexandra mais cedo, foi incrível. E a Cat Rose Nash, que é a nossa diva do Pilates, né? Tem o que a gente dizer. E hoje nós temos o nosso estrela do dia, né? Que é o nosso querido Alexandre Madeira. Deixa eu tirar os sons aqui do computador para ele não ficar me alertando nada. E o Alexandre que vai aqui contar a sua história, tá bem? Faça seu treino, essa maravilha. Faz de conta que é um podcast, tá? E vamos lá escutar o Alexandre. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a todos que vão escutar depois. A gente é muito feliz com a participação de vocês. E o Chá com Joe não seria o mesmo se não existissem todos esses galhos e todas essas flores e folhas dessa grande árvore, desse grande tronco de Joseph Pilates, tá? Vamos lá para mais um Chá com Joe. Alexandre Madeira. Cadê você? Alô, Olá! meu querido! Boa Tudo bom? tarde. Tudo Boa bem, tarde de Vanessa? sábado. Olha, eu não vou falar boa tarde, Valeu. tá bem? Aí Pode já vai ser? tarde, né? Não, ainda tá. Só que, olha, eu só não vou falar com seu sotaque. Boa tarde. Ah, aqui O é meu, bem interior. o meu sai arrastado, viu? Boa tarde. Valeu. Tudo Olha, meu bem? querido, Obrigado, obrigada.
Eu que Obrigada, agradeço. obrigado eu. A minha voz vai sempre chegar um pouquinho atrasada, tá? Mas olha, obrigada a Sem você problema. por ter aceito estar aqui, por ter aceito participar, por ter aceito dividir um pedacinho do teu sábado, um pedacinho do tempinho da tua família linda. Obrigado. Então, um pedacinho do tempo livre que a gente nesse mundo Pilates É, tem, né? Então, verdade. com toda a minha alma, obrigada por compor essa árvore tão linda que está se formando aqui do Chá com Joe e desse movimento que a gente está fazendo para, enfim, para inspirar mais pessoas, né? Obrigada. Verdade. Inveja dessa regatinha aí, dessa camisa fininha de algodão. É, é uma camisa que eu fiz por estúdio, acho que era representa o que a gente vai falar e que a gente ama, né? Tinha que colocar ela. Que maravilha, que maravilha. É por causa Para, desse cara, né? Tudo isso. exatamente, é exatamente isso. O Chá com Joe, que foi se transformando em Tea com Joe, que foi se transformando em Tea with Joe. Esse Chá com Joe, ele na verdade, ele só tem um propósito, Lê. É fazer com que a gente puxe um pouco os ideais desse cara, entendeu? Porque eu acho que Exatamente. ele vai ficando perdido por aí, né? E Vai. tu é uma pessoa que eu vejo que faz tempo que tá nessa sede desse cara, sabe? Olha ele, aqui, ó, um brinde. A Obrigada nós. pela preocupação aí em preparar o É seu. um, é um cheiro da Andrea no nosso chá, tá Ah, que bom? maravilha! Queria que ela tivesse aí, mas eu entendo. Qualquer coisa eu puxo ela para dar uma palhinha aqui se eu conseguir, tá bom? Maravilha, tá bom. Ela que fique muito à vontade se quiser aparecer, que ela é de Tá casa. bom. É, mas é isso, Ale, eu vejo o teu movimento faz tempo. Eu acho que é um movimento que muita gente vem vivenciando. É um movimento da curiosidade, é um movimento de o que é isso, é um movimento do Pilates tem mais do que eu sei, Pilates é mais do que eu estou Exatamente. fazendo. E eu vejo esse movimento porque tu compartilha ele. O que tu sente, tu É, expõe. eu tô Tu é muito. vivendo isso há alguns anos, né, Vanessa? É, Acho. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de mim. Assim, eu conheci o fala. Pilates por conta de uma lesão, tá? Aham. Isso é tão comum, né? No ano de 2006, eu acho, se não me engano, 2006, 2007, em Curitiba, né, onde eu morava naquela época. Mas era um Pilates contemporâneo, né? Vamos, se podemos nomear hoje, né? Não era mais voltado para o clássico, era uma coisa mais clínica, né? Mais fisioterapêutica mesmo. E naquele momento eu me apaixonei por aquilo, porque eu trabalhava com ortopedia, sou fisioterapeuta de formação, né? E ortopedista, e vinha trabalhando com ortopedia já há alguns anos quando eu conheci o Pilates. Então, quando eu vi, né? Quando eu entrei no estúdio a primeira vez e o fisioterapeuta trabalhava de bermuda, atendia 2 ou 3 pessoas por horário, né? Sim, E tinha aquela qualidade de atendimento. E fora que eu senti o próprio benefício, né? Mesmo não sendo voltado para o clássico, eu tive os benefícios no meu corpo de poder fazer aquele pilates, né? E sim. aquilo me encantou. Eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero levar isso para os meus pacientes da clínica, né? E comecei a usar os princípios que eu tinha aprendido, né, na minha prática, na minha recuperação, enfim, para os meus pacientes de ortopedia, né? E depois de usando isso uns 2 anos, eu fui fazer um curso, né, da Metacorpus na primeira levada, assim, e comecei a trabalhar com pilates e ortopedia, né? Mesclava as duas Sim, coisas. sim. E, e a vida foi me levando para o pilates, né? Eu fui largando a ortopedia devagarinho e né, até que eu me vi ao ponto de estar trabalhando só com pilates. E trabalhei com vários estúdios em vários lugares, mas sempre como colaborador, né? Nunca como dono, como proprietário, como hoje eu sou. Mas tive uma visão bem grande, assim. Foram 8 anos trabalhando com contemporâneo, né? Um Sim, Pilates mais clínico, um Pilates sem sim. tanta sequência, sem tanto ele, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, mas é um Pilates, né, que é clínico, é super bom, traz muitas melhoras para os E meus alunos, para os muitos resultados, pacientes, né? enfim, né? Mas acho que o meu insight, vamos dizer assim, né, quando eu descobri a contrologia mesmo, foi no ano de 2015, que eu me apaixonei realmente por tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu acho que foi no evento que você estava sendo tradutora,
né, Sim, do nosso gigante Nano aqui no Brasil, acho que do Gil também, era dos dois, né, o sim, evento na 2015 época. sim. Isso. E foi, acho que, o primeiro contato, né? Acho que fui para a pré-conferência e fiz um workshop com o Jean-Claude e o outro com Aham, o Brad, né? sim. E eu saí de lá, assim, maravilhado, né? E ao mesmo tempo atordoado, porque Sim, eu falava, meu Deus, o que que eu vim fazendo todos esses anos até agora, né? claro. Foi um chacoalhão, assim. Isso foi muito incrível, assim, porque é apaixonante, né? Quando, tô falando de mim, né? Quando eu encontrei isso, uma sede de buscar e buscar e buscar, e isso não termina, né? É, Isso não termina. E quanto mais você tem experiência com os professores, com outros mestres, e conhece essas pessoas de perto e pode treinar com elas, cada vez você quer ir mais a fundo, né? Porque exato. essa troca, né? Essa energia, enfim, isso é diferente, né? Do que eu tinha vivenciado aqueles 8 anos antes, vamos dizer assim. Exatamente. E isso foi muito cativante para mim, né? Aham, Então a gente foi estudando, né? Começamos com o Rafael, fui sim. acompanhando o trabalho do Rafa durante algum tempo, fui em alguns seminários, em vários locais. E coincidentemente, né? Acho que o Pilates clássico ele foi tendo uma explosão muito grande aqui no Brasil, Sim, né? sim. Acho que não é só no Brasil, acho que é mundial isso, né? Mas aqui as É. coisas tomam umas proporções, acho que diferentes de outros lugares do país, do É porque mundo, vamos dizer assim. O Brasil é carnaval, então O quando tem que acontecer brasileiro, ele alguma coisa, consegue, né? tem que fazer show. É verdade. Então, fui me aprofundando nesse sentido, né? E esse ano a gente foi estudar com a Gabi, né? Era uma Sim. visão. A gente foi estudar com ela justamente porque é uma visão masculina do método, né? Porque o Rafa vem de uma escola de uma visão feminina, né? Que é romana. E eu, né, particularmente, aceitei esse convite da Andrea, porque a Andrea ficou louca quando soube que a Gabriela ia dar, né? Passar, né, tudo que ela tinha aprendido. E como é aqui perto da gente, né? Ela está a 300 quilômetros, 200 quilômetros, a gente não podia deixar de ir. A visão do Jay Grimes, né? Exatamente, né? Para quem não escutou, né? De repente, a Gabriela Andrioli, ela fez a formação do Jay Grimes, No, The Work, isso, no no 20. Acho que Vintage foi Pilates. a última turma, né? Isso. E o Rafael Fiorini, que fez a formação da Dorothée, que é a visão romana Krzyzanowska. Dorothée van der Waal. Exatamente. Que são dois, né, gigantes, A Gabi, ela duas, já falou duas conosco, né? referências, A né? Gabriela, Uhum. ela já falou conosco. O Rafael vai falar Sim. de hoje é 8 conosco. Ah, que fantástico. É, só um spoiler, já dizendo tudo. Ele fala no sábado que vem conosco, né? Tu falou Ah, aí que do legal. Jean-Claude, que mudou tua cabeça. O Sim, sim. Jean-Claude fala sexta-feira. A gente talvez vamos conseguir ano que vem ver ele aí, vamos ver. Ele vai estar aí É, no Brasil, né? que maravilha. É, o A Jean-Claude Andrea, fala a conosco na Andrea sexta. gosta muito do trabalho dele também, ela Incrível. admira muito ele, assim. Sim, E é um gigante também, né? É um é, cara exatamente. fantástico, tem uma performance e um conhecimento do método ímpar. É verdade. É verdade. Né? Eu lembro do workshop que eu fiz com ele de Metz, a primeira vez que ele, né, ele começou a falar as transições e a sequência e eu não sabia fazer. Sim, isso é Né? muito Aquilo para mim comum, viu, Ale? Isso é muito foi, comum. não, sim, sim. Os primeiros treinamentos que eu dei aqui no estúdio para instrutores da região, aconteceu a mesma coisa, e acho que isso acontece diariamente no Brasil, né? Sim, As pessoas estão descobrindo essa verdade ou tendo esse despertar, né, gradativamente. E sim. tem aqueles também que não têm, a gente tem que entender e respeitar Tudo e, bem. e tudo bem, né? É a visão, né? É o que ele aprendeu, de repente é o que ela tem de melhor para ela naquele É a momento, verdade é a dela. verdade dela e a gente tem que saber respeitar e não julgar, né? Eu já fui um pouco julgador às vezes assim nesse processo, né? A gente acaba se perdendo também um pouco, né? Nesse ímpeto de buscar essa raiz, essa essência, né? Essa filosofia de vida que o Joey Sim, deixou, certo? sim. Então a gente acaba querendo julgar que os outros estão errados, mas não é bem assim, né? É, Não pode ser assim. Mas isso vem com o tempo, acho que isso vem com o estudo, com essa maturidade de conhecer novas pessoas e de ver que às vezes você conhece pessoas que têm 20, 19, 15, 30 anos de contrologia e continuam tendo humildade, é,
uma excelência em compartilhar, em, né, distribuir isso e não guardar isso, Exatamente. né? Viu ontem, né? A própria Cathy Rose Nash. Eu falo isso porque eu sei teu feedback, tu falou comigo. Sim, sim, E para quem teve a chance de, já que a gente ainda não compartilhou em português, né? Mas para quem já teve a chance de entender o que ela quis dizer, né? Ela sim. é fenomenal. Que compartilhar, né? Com a experiência de tanto tempo com Pilates, e ainda assim tem um Sim, respeito super aberto para a verdade de cada um, para o que cada um acredita e é feliz trabalhando, né? Enfim, sim. fantástico. Não, ela é... E todos esses elders e esses grandes professores nos mostram isso, né? De uma maneira muito Pois é, clara, né? Mesmo com, né, tendo tudo para levar para o outro lado, vamos dizer assim, né? E continuam compartilhando e tendo essa experiência incrível, que é continuar treinando, né? Acho que a diferença, principalmente, que eu tenho em mim, assim, na minha vida, depois que eu conheci o Pilates Clássico, é treinar, né? sim. Coisa que eu não fazia nesses 8 anos que eu trabalhei com Pilates, né? Olha, E ele me recuperou de uma lesão, imagina, né? É meio é muito louco contraditório, isso, né? é. Então, eu atendia, mas eu não praticava. Então, e quando eu fui para um primeiro congresso lá em São Paulo, recebendo um convite de uma empresa para trabalhar aqui no Brasil, e a gente foi para o estúdio da Cecília Panelli, né? Que é Uhum. uma das grandes aqui também. E ela me disse uma frase assim que ela falou assim: se você vem aqui procurar apostila, né? Aqui não vai ter apostila, aqui não vai ter. Você vai trazer teu caderninho, mas a apostila é você. Você é a sua apostila, né? Você tem que ser a sua cartilha de conhecimento, né? Você tem que ser o seu próprio método. Cara, aquilo foi transformador para mim, assim, né? E hoje Imagino. eu tento treinar, não diariamente, não vou porque eu não consigo ter uma vida corrida pra caramba, mas tento treinar o máximo possível durante a semana, né? Sim. Pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes por semana a gente tem que tentar estar sentindo o que a gente vive, né? E passa, É, e vende para o nosso cliente principalmente, né? exatamente. Porque senão fica uma lacuna muito grande, né? Entre eu falar para ele fazer sem Sim, saber o que ele está sentindo realmente, né? Fazendo. E isso é uma grande diferença, assim, para os próprios clientes, né? Porque quando eu conheci o método clássico em 2015, eu já tinha meu estúdio aqui na cidade e trabalhava da forma certo. contemporânea, uma forma mais clínica, mais terapêutica, sem as sequências, sem nada de método, na verdade, né? E eles me acompanham nessa transição, muitos deles. Graças a Deus estão comigo desde que eu abri. Sim, Então, hoje eles mesmos falam, eles mesmos dizem, né, e sentem no próprio corpo. E a gente vê eles se conectando e conhecendo as sequências, se interessando. Claro, não são todos, mas sim, uma parte vivencia tudo isso que eu estou vivenciando na minha vida, né? sim. Prática. E isso é incrível, né? Quando você vê os seus É, alunos, né, te dando esse feedback, a gente sabe que está valendo a pena todo esforço, todo sim, investimento e tudo que a gente está buscando para eles, né? Porque é para mim, sim, claro, para minha prática, mas é para eles que estão indo buscar isso comigo, né? E se conhecer e se sim. movimentar de uma maneira um pouco mais qualitativa. É isso que Exatamente. é isso que eu enxergo, assim, né? Eu, quando vejo que os clientes, por exemplo, porque eles não sabem muito da história, não sabem muito do Não, método, eles vêm fazer algo que mandaram eles fazerem e tal. exatamente. E com a gente, eles compram o livro do Joseph, porque eles querem ler, eles Uhum, querem conhecer, eles querem, sabe? exatamente. Isso é muito bom. Isso é Tem muito aluno bom. Isso. praticando o MET em casa, né? Poxa, olha Exato, a autonomia, né? exato. O que ele mesmo realmente queria, né? Que as pessoas tivessem, né? Uma Wunda em casa, Exatamente. um mat em casa, né? Um colchonete para poderem treinar. Então, quando os seus alunos começam a te mandar foto, às vezes porque a gente está incentivando, está cobrando também, É, mas quando você tem esse feedback, pelo menos eu vejo que é completamente diferente do que tudo que eu tinha vivenciado anteriormente, né? Quando eu fui colaborador e não era dono, enfim. sim. Mas é uma resposta assim muito bacana e muito gratificante para o profissional, né? Quando É. você tem esse retorno dos alunos e vê essa diferença, né? Eles estão muito mais concentrados, se conectando e buscando isso. E antes era uma aula luz, Sim. completamente perdida, né? Sem muito,
direcionamento e foco. Eu vejo o trabalho muito mais qualitativo hoje em dia, assim, é muito mais fácil trabalhar, né, Vanessa? Eu acho muito mais fácil. Tem gente, olha, é minha interpretação, né? Me corrige, me completa, se tu puder. Mas o Pilates clássico, para mim, ele me trouxe muito mais clareza do trabalho. Mas ele é muito Exatamente. mais difícil de se saber. Porque Introduzir. você tem que estudar muito mais. Ele tem que fazer todo um sentido. Você tem que entender a lógica do sistema, você tem que memorizar Isso. sequências, você tem que entender molas. Ele não é tão solto. Ah, depende da quantidade de molas, depende da quantidade de repetições, depende do que eu quero, depende Não, do nível, não. não, tá Ele ali. tem um, né? E você tem que Tem os entender. sims, né? Você não Exatamente. pode fazer tal exercício com o Alexandre no Reformer. Você leva esse exercício para um chair, você leva para não sei onde, e você sabe Isso, fazer as conexões porque você entende o quebra-cabeças. Mas você tem que estudar. Então ele é isso. mais difícil, porque ele não é Muito mais. um pacote de exercícios para braço, perna, Exatamente. tronco, abdômen e alongamento, entendeu? Isso, exatamente. Que É, você pode é, sortear e fazer como quer. é muito mais profundo, né? E ensinar Exatamente. isso tudo também é muito mais difícil, muito mais desafiador, né? Sim. É. E tem, a gente como instrutor, eu como instrutor, tive que mudar muito a minha concepção de dar aula, né? Começar a enxugar minhas turmas. Hoje eu atendo em trio, ou em dupla e individual, né? Eu atendo esses três públicos. Uhum. Então é completamente diferente de dar aula para grupos, né? Utilizando às vezes os walls e os mats, ou os próprios Sim. reformers, né? Ou dar aula para alguém individual, para um cliente que às vezes, né, quer fazer individualizado. No nosso país é muito mais difícil, né, essa cultura do atendimento mais individualizado. É uma coisa que eu vejo assim, sempre foi desde que eu trabalhava como colaborador e agora como proprietário também vejo as pessoas, elas têm uma certa tendência, vamos dizer assim, né, a procurar por preço, infelizmente, né, e acabam perdendo às vezes o benefício de fazer uma sessão um pouco mais individualizada e pagar um pouco mais caro por esse tipo de atendimento, de serviço. Mas a gente está conseguindo quebrar Sim. um pouco isso aqui na cidade, Tá. e já estão tendo, né, as meninas já atendem um pouco mais individualizado também. Então a gente foi estruturando o estúdio para que a gente consiga trabalhar no máximo em dupla ou individual. Né? Só eu que Maravilha. atendo trio, alguns trios, mas devagarinho eu estou tentando me desvincular isso para atender Uhum. realmente só em dupla ou individual, que eu acho que é o trabalho mais direcionado para o cliente, enfim. E é mais a Sim. proposta, né? A proposta é É. individual, mas a gente precisa viver Ainda que a gente financeiramente faça, falando. ainda que a gente faça, eu entendo e sempre trabalhei com grupos, né? Então, ainda que a gente faça, vai, um aulão no sábado para grupo, MET, para dar aquela animada para pessoas que tenham as condições de ir, ou uma aula na Uhum. semana que seja uma coisa diferente, porque engaja também. Como empreendedor, Sim, é sim. muito importante que a gente saiba promover o nosso espaço para que as pessoas que estão, né, colaborando ali no nosso espaço, que estejam pagando para usar o nosso espaço, usando os nossos serviços, para que elas se sintam engajadas de alguma forma. E às vezes Exatamente. o engajamento vai muito no social, porque o ser humano é um ser social, né? Então ele precisa também de certas conexões. Então, a aula em grupo ela tem esse Sim, dom, né? Então, se a gente for é, como empreendedor esperto e souber fazer de forma inteligentemente armada, a gente consegue usar as aulas em grupo para promover um bom trabalho e vice-versa, sabe? Eu exatamente. acho que tem como a gente usar as duas coisas aí como uma ferramenta boa, sabe? Pelo menos assim, dentro da experiência que eu tive, eu acho que dá para usar esses dois universos paralelos de forma muito positiva, Dentro do sabe? estúdio, sim, sim. É, o que a gente vem tentando estruturar aqui no estúdio, né, na Madmas. Porque justamente por ser difícil, né, ter só clientes individuais. Eu até falei com você sobre o projeto 939, né, você estava citando algumas coisas com Foi. relação a isso esses tempos atrás. E é muito interessante, né? Acho que a gente tem que tentar buscar isso, né? Quando a gente começa a estudar É, o clássico e entender um pouco mais o método, eu acho que é importante atender individual, né? E sim. treinar instrutores também, né? Os instrutores do teu espaço, enfim,
né, ter essa prática, essa vivência semanalmente. Então a gente busca Sim. isso no estúdio. A gente tem um horário que fecha o estúdio, fica só os instrutores e a gente treina. A gente preza por isso, assim. E é semanalmente, toda semana, uma vez por semana, nós 4 Que massa. treinamos juntos, discutimos sobre casos dos nossos alunos, enfim. E vamos estruturando isso devagarinho, né? Porque Ah, acho que que tem que maravilha. ser assim. É. Ah, tu conta aí um pouquinho. Tu falou 4, além de você, a Andrea, tu tens 2 pessoas que trabalham com vocês hoje. Isso, a Michele e a Fernanda, que vieram fazer alguns seminários, alguns treinamentos comigo. Aham, Vieram no seminário do Rafael, quando eu trouxe o Rafa aqui para. aham. E a gente gostou muito do perfil delas e elas acabaram vindo nos ajudar. E hoje fazem parte da nossa família. Ontem estava aqui com a gente jantando, enfim. Que massa. No interior se cria muito esses vínculos, né? Porque a cidade é pequena, tem 90 mil habitantes, então não tem muita coisa para se fazer no interior. Então a Claro, gente claro. trabalha e se reúne, faz churrasco, janta, enfim. Elas estavam aqui. Elas nos ajudam bastante, assim, né? São educadoras Aham. físicas. Uhum. Eu trabalhava sozinho, mas aí o estúdio foi chegando num ponto, né, de busca mesmo de cliente, que, né, eu não conseguia mais atender. Então, no primeiro instante, né, o estúdio está com 6 anos, aí depois meu irmão veio tentar me ajudar, mas não se adaptou à cidade, meu irmão é paulistano, aí ele Uhum. voltou para São Paulo, e logo depois entrou uma outra terapeuta, mas ela ficou com a gente 1 ano e meio e saiu. E Aham. agora, né, com a saída dessa segunda pessoa, a Andrea resolveu vir me ajudar por uma plantinha que um amigo nosso plantou no nosso Que coração, vamos dizer assim. maravilha, hein? Foi o Clerinho. O Clerinho foi o primeiro cara que eu Aham. trouxe aqui, né? O Clério. Foi o primeiro workshop que a gente deu aqui na região de Pilates Clássico. E numa conversa depois do workshop, ele Conseguiu sugeriu isso. convencer a Andrea. Sugeriu isso com a gente, assim, né? Ele falou, por que o seu André não... Né? Porque ela já praticava, participou né? Sim, Viu o workshop, enfim. Ela já era uma praticante assídua do método, né? sim, E já era uma paixão, né, dela também. Então, ele falou, claro. por que que não trabalhar com você, né? E a gente foi amadurecendo essa ideia, enfim. E hoje ela está aí me ajudando, foi fazer a formação. Esse ano foi um ano muito especial pra gente, assim. É verdade. Fala uma Foi um coisa, ano tem gente de... perguntando assim, vocês são de Curitiba? Tu estás por aí, Ale? Tá por aí você? Voltou? Peraí que eu não tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Não? Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente? E aí? Vocês estão me ouvindo agora? Fala pra mim. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Diz aí se vocês escutam minha voz. Dá só um ok se vocês estão me ouvindo. Please. Tudo certo, Gabi? Ah, beleza. Maravilha. Vamos ver se o Ale chegou por aqui. Ale. Agora sim. De vez em quando o Instagram tem dessas. Só pra tirar onda com a nossa cara. Vamos só esperar o Ale chegar, tá bem? Obrigada pelo feedback, pessoal. O Ale já tá aqui, vamos lá chamar. Oi. Oi, Ale, tá me ouvindo Volta... agora? Voltamos. É, Acho de que vez, essas conexões, né? de vez em quando acontece. Acontece, Normal, já tô normal. acostumada. Com o Davi, nossa, foi, eu acho que a live mais complexa que Complexo que tivemos. temos. Foi. Ela Não. foi, ela Ainda durou 2 horas de tanta de quebra, tantos mas cortes. nós fomos persistentes, fomos É pilateiros, isso viu? aí. É. Tem que ser.
Mas olha, me diz uma coisa, antes que eu Então, esqueça, tem gente perguntando de onde tu és, né? Fala pro pessoal aí, tu és de Curitiba originalmente? não, eu sou paulistano, Aham, da mas tu Terra da morou? Garoa. Morei 17 anos em São Paulo, daí depois meu pai foi gerenciar uma multinacional na região sul do Brasil, Uhum, no ano de 98, perdão, em certo. 98. Foi um ano antes de eu entrar para a faculdade. Aham, Então a gente mudou para Curitiba, meio que forçado na época. imagino. 17 anos, todos meus amigos em São Paulo não queriam Trocar tudo que nem a tava pau de para bom Curitiba. lá em São Paulo, é. Para aquela terra gelada, fria, nossa, foi uma Oh, transição muito difícil naquela época, assim. imagina. E moramos 13 anos em Curitiba. Fiz toda a minha formação, né? Fiz fisioterapia na PUC, depois fiz traumatortopedia na Faculdade Evangélica. Depois eu saí de Curitiba, voltei para São Paulo para trabalhar com Pilates um ano, só que a Andrea não se adaptou, aquela loucura, aquela Sim. frenese. E a gente voltou para Curitiba e Ela é de depois Curitiba. viemos. Ela é curitibana, isso. Aham, Toda a família da minha esposa é de Curitiba, né? sim. Então a gente ficou 13 anos, um ano em São Paulo e depois ficamos mais uns 6 meses a um ano em Curitiba e viemos para o interior, que daí a gente queria sair É lógico. dessa grande loucura que é a cidade grande e buscar um pouco mais de qualidade de vida para a gente, para os nossos filhos, para nossa família. E graças a E- Deus deu certo, né? Foi um, foi um, então o estúdio foi um... fica em? O estúdio fica em Cianorte. Ah, Aqui Cianorte é é o nome de uma cidade mesmo, né? Olha a minha isso, ignorância. Achei que Cianorte Cianorte. era o nome de um ginásio, olha. Não, não. Cianorte fica no meio de Umuarama e Uhum, Maringá. É uma tá bem. cidade que fica 70 km de cada uma dessas duas cidades Entendi, maiores. entendi. Assim. Não A conhecia gente tá bem, Cianorte. bem no noroeste do Paraná, Ah, bem em cima aqui, calor à beça. entendi. Ah, tem uma grande rede de ginásio, de academia, que se chama Cianorte. Então, Sério? quando eu vi o nome da André, eu achei que era alguma coisa dentro de uma academia, do Não, estúdio, não. olha a coisa. É a nossa cidade mesmo, é onde a Ah, gente tá bem. mora hoje em dia com a Tá nossa bem. família. Perfeito. E tem o estúdio, né? Tá. 90 mil pessoas tem mais ou menos hoje, o último censo Uhum. deu aqui. E como é que tá o Tá? estúdio de vocês? A gente está num processo de transição, né, Vanessa? Sim. A gente tem. Eu comecei com 3 equipamentos, né? Meu tio que me deu uma ajuda, um pontapé inicial aí. Se ele estiver me vendo, minha gratidão eterna a ele. Sempre esses anjos, né? Sim, sim. Comecei com muito medo, com muito receio, porque numa cidade pequena ninguém conhecia meu trabalho. E graças a Deus as coisas foram acontecendo de uma maneira assim muito bacana, assim, né? Hoje o estúdio está com 6 anos. Para quem começou sozinho com 3 equipamentos e hoje tem uma equipe com 4 pessoas, para mim é muito gratificante assim Sim. e faz valer a pena todo o esforço que a gente vem fazendo, né? Esse ano foi um ano de estudo, então eu não pude investir muito no estúdio, né? Porque estudar não é barato, Uhum. né? Ainda mais com 3 filhos que a gente tem. Enfim, foi uma logística gigante assim. Mas a gente tem pretensão de ano que vem trazer os carrinhos, a gente já tem alguns equipamentos clássicos, alguns equipamentos ainda contemporâneos, né, da Metalife, e Sim. alguns equipamentos da Empower. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar com novidades e deixar o estúdio num padrão que a gente está buscando, assim. Então é Claro. um ano que a gente vai ter novidades aí na cidade Faz parte. Essa e vai transição trazer faz essa parte. nova cara aí para Cianorte, para esse trabalho da contrologia, né, diferenciado. Sim, sim. Não, mas faz parte. Essa transição é total. A gente tem conversado com tanta gente no próprio Pilates Zone por muito tempo. A gente já dando formação do Pilates clássico e a gente não tinha como ter trocado todos os equipamentos dos contemporâneos da MetaLife também, que sempre fomos MetaLife, assim, com todos os equipamentos. E aí a MetaLife não tinha os equipamentos no De uma formato mais vez. padrão. E não dava para trocar de uma vez, sabe, Ale? Então tem que respeitar. Olha, a gente tem o Reformer, tem nessa medida e você tem que Sim. dar um curso, porque eu não conseguia mais dar o curso, que eu já tinha feito a formação clássica, eu não conseguia continuar dentro da formatação anterior, porque eu dava formações Exatamente. contemporâneas. Então não tinha mais como. Desde 2009 a gente dá formações.
não tinha condições, eu não conseguia mais, sabe? Tu tá me ouvindo? Oi. E eu não. Tu tá me ouvindo, Ale? Tá por aí? Sim, sim, tô aqui. Tá. Tá Massa, massa. cortando de novo, Então a gente tinha que. mas tá aqui. Tá, tá. Tá me Então a ouvindo? Eu gente tô te tinha ouvindo. que fazer isso, respeitar o processo, sabe? Não dá pra gente fazer. Não dá pra fazer tudo ao Tá mesmo cortando tempo, bastante agora. tá? Fala você então. Não dá. Não, é a realidade. É a realidade. Essa é a minha realidade, né? Tá me ouvindo? Tá legal? Então a gente tá Tá cortando trocando também. devagarinho, né? Eu fiz o contrário, Sim. né? Porque eu sempre fui apaixonado pela guilhotina. Então, o primeiro equipamento que eu comprei foi ela, assim, né? Não Não sei, foi Ale, te foi, ouvindo. voltou, agora É, voltou melhor. acho que sim. Eu vou tentar Vai manter meu lá. celular mais parado aqui. Tá bom. Tá bom? Fala lá. É que eu tenho um pouco de toque. Tu tem? Eu nem notei Tô isso. brincando. Fala. Então, foi assim, né? A questão dos equipamentos, a troca, né, Vanessa, não é uma coisa muito simples, porque o custo dos equipamentos clássicos são muito maiores, né? Por toda a estrutura, enfim, e são mesmo, né? Então a gente vem fazendo isso de uma maneira gradativa, né? Eu sempre fui apaixonado pela guilhotina e eu já tinha os reformers, então eu falei, não, eu quero a guilhotina. Sim. Né? Então o primeiro equipamento que eu comprei do senhor Joey foi a guilhotina, porque é a minha grande paixão, assim. Eu tenho um encantamento por aquela máquina. Então eu juntei dinheiro o ano inteiro e comprei ela de primeira. A gente tem alguns all units clássicos, um all unit não clássico, a guilhotina, os mats, enfim. E esse ano a gente vai pensar em pegar os reformers, talvez os pad pulls que a gente ainda não tem, né? E ver se de repente aparece um Cadillac aí de Exato. também. E aí o estúdio Vou estar vai na ficar. torcida. Não, vai acontecer, sim. Já tá no planejamento, já está na nossa logística. É uma questão de tempo, assim, né? A gente tem que dar um passo de cada vez, acho que se estruturar e fazer as coisas de uma maneira bem sólida, né? Eu penso assim, não dá. A Andrea já é mais visionária, ela já gosta às vezes de inovar, de ir mais à frente, então acho que e a gente se completa assim, vai construindo isso devagarinho. Isso é o mais bacana, né? Isso é que nem o Lipe mesmo me disse uma frase assim esses dias, ele falou assim, é tudo que é temperado no banho-maria fica mais saboroso. É verdade. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que todo esse processo que a gente vem vivenciando. Tá cortando ainda, Ale? Tá dando para ouvir legal? Tá cortando. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Não, agora não. Agora Bora tá lá? legal. Vamos tentar mais uma vez. Eu não tô conseguindo te É ouvir que tão bem. Ale, voltamos. Oi. e aí? Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora tá 100% de novo. Nossa live vai ser dividida em três, meu filho. Não tem problema. A gente tem que ter, olha, tem que ter uma alma muito boa para segurar essas ondas que de vez em quando acontecem, viu? Sim. Coisas do Tem que interior, eu estar, falo. tem que estar muito tranquilo, tem que estar muito sossegado, tomando um chazinho. É por isso que o Exatamente. negócio, Num é por, sábado, tá tranquilaço. é por isso que tem que ser um chá, porque se fosse outro negócio já tava todo mundo pilhado, entendeu? Não dá muito certo, outra coisa. Obrigada pela paciência, filho, viu? Imagina, Olha. é um prazer, cara. Mas diz aí, vocês quando foram fazer a formação com a Gabi, né? Dentro da experiência que vocês já tinham da visão da Romana, a visão da Romana, através da visão da Doroteia, através da visão do Rafael, né? Sim. Toda essa linha que eu costumo dizer que é muito importante você saber qual é a linhagem que cada professor está trabalhando, não é uma questão de pedigree,
né? Não é Não, uma questão de não, ego, não é uma questão de valorizar nada, é uma questão só não. de saber entender Exatamente. A qual é hierarquia, né? qual é o processo mais próximo do Joseph Pilates que tu estás escutando. Tu estás escutando uma versão Lolita San Miguel, uma versão Cathy É, Grant, uma versão Eve Gentry, uma versão Carola Trier, Ron Fletcher. Faz diferença, sim, sabe? faz uma E não é gigantesca, uma né? diferença melhor ou pior, é só faz Não, diferença. exatamente. Não, Então, essa sabe? comparação acho que não é válida, né? E nem Não. cabe mais, né? Nem cabe isso, né, Vanessa? Eu acho que quem faz isso está errando, né, de comparar elders. Eles são, eles Sim. são responsáveis, todos eles, por o Pilates estar onde está hoje, pela contrologia chegar onde chegou, né? E Sim, acho que Joey está muito sim, feliz com tudo isso, né? Eu sim. acredito que ele deve estar assim, porque ele está vendo que realmente o método dele chegou onde ele idealizava lá, né? Lá no começo. E hoje em dia se vê isso, né? Se vê ensinando as crianças na escola, né? Os instrutores ensinando seus filhos, como eu faço com o meu Joaquim, com a Valentina, com a Sofia. Então, a gente vê que as pessoas estão realmente incorporando a filosofia de verdade da contrologia, né? Independente da linha. Sim. A gente foi buscar a Gabi, assim, justamente por ter essa visão mais masculina, assim, né? Eu já tinha estudado com o Rafa, então é um, não vou falar, é um outro tipo de visão sobre o trabalho, né? A Romana foi uma grande bailarina, então trabalha-se com muito mais stretch, né? Com muito mais plasticidade no corpo, buscando né, esse crescimento, esse grande movimento. E eu vejo que a visão masculina ela é mais contida, mais conexão. Foi um ano que eu descobri muitas conexões no meu corpo que eu não tinha encontrado ainda em mim, né? Trabalhando o próprio sistema, enfim, Sim. né? Independente do nível, né? Para Joy não existia níveis, né? Independente do trabalho, É. a gente sabe disso. Foi Romana que né, didaticamente fez isso para ensinar os instrutores, né? Isso é fantástico, Sim. porque é uma ferramenta muito rica para se ensinar, né? Quando os instrutores vêm Sim. procurar a gente para aprender a contrologia, né? Mas o Joey não tinha isso. Para o Joey era uma peça única, um grande quebra-cabeça, É. né? As pessoas que foram desmontando, desmembrando, enfim. Mas eu geralmente sigo esses dois, respeito esses dois gigantes, né? Que é o Jay e que é a Romana. Me identifico com o trabalho deles, né? Tenho Sim. uma extrema É muito paixão pelos complementar. dois e gratidão, né? E poder estudar com pessoas, como eu não tenho ainda condições de poder ir para fora, né? Claro. Eu tento buscar pessoas que foram e estão trazendo isso para a gente, né? Porque eu acho que Sim. é coerente, vamos dizer assim, para mim, né? Sim. Eu tenho que buscar isso como instrutor, porque é o que vai fazer eu entender cada vez mais o que eu estou buscando dentro da contrologia, né? Entender o meu corpo, entender Claro. aquele cliente que está na minha frente, que ele é diferente do próximo que vai entrar. Então não é uma receita de bolo, né? Não é o tratamento não é igual para todos, Exato. o método não funciona igual para todos, É. né? E aí que está a Não. magia, né? Não. Da coisa, né? Porque isso daí você tem que buscar, você tem que buscar, você tem que buscar, você tem que buscar. E isso nos fascina, né? E é o que move a gente, né? Sim. Porque faz um diferencial gigantesco no teu atendimento, faz um diferencial gigantesco na maneira com que você olha o corpo que está à tua frente, como você ensina aquele cliente. E ele te dá um feedback, Sim. né? Vem falando dos meus alunos que acompanharam e que acompanham toda essa transição. É impressionante. É impressionante a mudança de Sim. postura deles dentro do estúdio e de como eles trabalham o método, né? E o corpo deles de maneira assim muito mais concentrados, conectados e Uhum. entendendo, né, o que eles estão fazendo ali, né? Isso só veio por causa do estudo, com certeza. Senão estaria sendo Sim. como alguns brincam comigo, aquele Pilates mais clínico, mais terapêutico, né? Alguns até tiram sarro, falam, eu É. gostava mais do Pilates terapêutico, que você fazia massaginha, você tinha, É. tinha É sacanagem. você era mais bonzinho, você não fazia a gente suar tanto. Mas,
Mas é uma sacanagem essa comparação, né? Sim, Tinha sim, uma mas aluna eles. minha que queria que a gente criasse uma aula que fosse só de relaxamento. Exatamente. Vanessa, tinha que ter uma aula que fosse só de relaxamento, com as musiquinhas dos Com as passarinhos musiquinhas. e massagem a aula Exatamente. inteira. A Você não quer melhor parte da pilates, minha aula, querida? né, meu? Exatamente. Hoje a gente brinca assim, É pô, mas Pilates complicado, é é complicado. só alongamento, né? Quando eles estão, né, naquela energia da contrologia, às vezes fazendo um match É, super puxado. E às vezes eu brinco com eles hoje em dia, né? Eu falo, mas ué, vocês estão só alongando aí, meu, não estão nem fazendo força, vamos. Né? é, é Pilates é isso só mesmo. alongamento. Então, É só uma essa coisinha diferenciação no leve. trabalho, né, é muito gritante, assim, quando você começa a entender e se aprofundar na contrologia e praticar, né, e passar isso para os clientes. Porque a gente tive uma experiência com alguns instrutores aqui que me falaram assim, mas não dá para aplicar o clássico com as minhas senhoras de 60, 70. Hoje em dia eu falo, será? Né? Claro que dá. Claro que dá. Claro que Né? dá. Às vezes a gente tem que Tem muitas desconstruir para adaptações. construir, né? Não é inventar o exercício, mas Exatamente. é desmembrá-lo, né? Fazer com que o cliente conquiste cada pedacinho para formar um todo, né? E isso é possível a partir do momento que eu entendo, né, o sistema e que eu consigo É, fazer essas desmembrações, vamos dizer assim, né? Ou essas adaptações, né, sim, que o método pode ter. sim, E isso é incrível, porque sim. você só vai conquistar isso quando você começar a se aprofundar. E não tem como ser superficial, É, né, dentro da contrologia. exato. É bem isso. Me fala uma coisa, tem uma curiosidade que eu não fiz para nenhum dos homens que eu entrevistei. Nenhum. E eu Nossa, entrevistei muitos homens do Pilates. E aí me deu uma curiosidade de se fazer essa pergunta agora. Tu vai vamos lá. representá-los um pouco. Nossa, que Ah, responsabilidade. o corpo do homem, já pensou? E tiveram muitos professores muito bons aqui também, né? Sim, Mas muitas eu não me performances toquei de fazer excelentes. essa, eu não me Grandes toquei de fazer essa professores. pergunta. É uma curiosidade. Eu tenho um corpo feminino, né? E o corpo feminino, ele de repente tem mais facilidade de ganhar flexibilidade ou postura. A mulher normalmente não tem tanto interesse em ganhar, fazer aquele trabalho quando a gente compara o Pilates a outros trabalhos que a gente tem na academia, no CrossFit, o que seja. A Sim, gente não tem normalmente o interesse em ganhar volume, né? Normalmente. A mulher não tem o sim, interesse, né? Tem um grupo de mulheres que gostam de trabalhar o corpo para ganhar massa muscular e volume. Eu acho que uma grande maioria tem uma intenção de trabalhar a tonificação. E o homem tem um corpo que normalmente tem uma tendência a trazer volume, trazer sim, força, mas a trazer encurtamento também. Com a isso. prática do Pilates, como tu vê o teu corpo? O que é o teu corpo com a prática do Pilates? Porque, por exemplo, tem corpos masculinos que, perdão, tem corpos masculinos que são praticantes de uma atividade física, mas fazem o Pilates em paralelo. Então ele Sim, tem os dois ganhos, certo? com Eu não sei se certeza. esse é o teu caso, mas como é que tu trabalha o teu corpo? O que é que tu vê de ganho com o Pilates em si? Nossa, a minha vida mudou completamente, né? Eu antes de começar a treinar o Pilates com frequência, eu travava, por causa das minhas hérnias, duas vezes por ano. Travava de não conseguir trabalhar, de ter que tomar injeção, fazer Ah, medicamentoso, repouso, fisioterapia, enfim. Travava de ter que cancelar a aula, né? Com a prática, isso, vamos dizer assim, vem se espaçando cada vez mais e quando eu travo, né, ou quando eu sinto a minha coluna hoje em dia, eu já não travo como eu travava, né? A hérnia me belisca ali, uhum, me irrita, né? A região, fico dolorido, fico uhum, hipomóvel, fico com bastante dificuldade de movimentação, mas eu continuo praticando, aham, mesmo com dor às vezes, né? E uhum, hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida incomparável, né? E são 4 anos que eu venho praticando com regularidade, né? O meu corpo, sim, eu trabalho muito, há muitos anos musculação, 4 anos eu treino, né? Esse ano que eu parei um pouco, por conta da sim, formação, mas eu vejo assim,
Tu tá aí, Ale? Gravando de novo? Travou um pouco, mas agora tu voltou. Fala lá, para ver se eu consigo te ouvir. A gente tem uns 5 minutinhos aí. A gente consegue fechar isso, não? Tempo 4. É. Vamos Olha, eu vou concluir dizer uma aquele coisa. raciocínio. Eu vou dizer uma Faz coisa. A gente parte. agora termina. Olha, o Instagram deve estar com a live salva às Ele 6, deve estar entendeu? Porque ainda bugado deve aí, estar o meu. finzinho. Ah, porque ele tá o finzinho do Chá com Joe de ontem à Sim, tarde, eu acho. Aí tá com o da Cat e Ross e os pedaços nossos, entendeu? Então ele tá exatamente. pirando. É Então, capaz, né? Mas falando da vamos embora, musculação. temos os últimos minutinhos aqui. Tá bom. Então, com relação ao corpo, Vanessa, assim, a hipertrofia, eu vou falar da minha experiência, tá? Há 2 anos atrás eu estava bem Aham, forte, assim, com acho que quase 20 quilos a mais do que eu tô hoje, tá? Hoje eu tô com 75, aham, 76, eu cheguei quase 100 quilos de massa. Então, aham, não é um corpo ideal para trabalhar com contrologia, né? Eu sentia muita dificuldade nos aham, voos, então eu enxuguei um pouco, né, essa massa uhum, muscular e hoje com 75, 76 eu tenho, acho que meu corpo ideal para trabalhar o método. Ainda sou um cara muito rígido, né? Tenho muita rigidez na minha lombar sim, por conta das minhas protusões, enfim. Mas o Pilates ele vem me sim, transformando e vem mudando o meu corpo mês a mês, ano a ano, e eu venho sentindo isso, né? Porque hoje eu treino maravilha. com mais segurança e estou evoluindo gradativamente dentro do sistema de uma maneira Exato. bem seguro de fazer isso, né? E acho que esse ano estudando mais eu também consegui, acho que me interiorizar mais pro avançado, assim. Eu não conseguia treinar o avançado com segurança até esse ano. E esse ano, com todas essas Sim, conexões e com toda essa visão mais masculina, vamos dizer assim, eu consegui encontrar e começar a encontrar esse sistema mais em mim, assim. Então tá sendo um ano maravilha. transformador. E a contrologia é Ah, transformadora, né? Eu falo assim, quanto mais você se entrega a ela, mais a contrologia sim, se entrega a ti, né? E dia sim, ela volta, meu. É inevitável, sim. né? É verdade, Ale. E é Eu fico incrível. muito feliz de ver que tu consegue fazer isso, que a Andrea foi seduzida para fazer isso, e aí os meninos A veem gente isso deve isso ao também, Clério. e a gente escuta um pouquinho da vozinha deles aí de vez em quando, então que maravilha. Essa é a nossa rotina, Aham, somos, né, é vida real e exatamente. a nossa, a nossa vida é essa, é compartilhar a paixão pelo Pilates, em paralelo a uma família, em paralelo a conduzir um estúdio, em paralelo a conquistar sonhos, em paralelo a, né, é Isso. muita coisa e a gente dá conta eu acho que é por conta de uma paixão alucinadora, é quase uma seita, né? É um negócio meio, Completamente. É por conta desse cara aqui, né, meu? é, É apaixonante mesmo. E o é retorno, né? O exatamente isso. retorno que a gente tem. E essa energia do Pilates, né, da contrologia, essa Sim, troca com as pessoas, de estar junto, de poder partilhar, de poder compartilhar, de ajudar. É uma energia que eu não conhecia antes, né? Até vir para esse universo. E eu sou muito sim, grato, assim, por Deus ter colocado pessoas que me levaram, né, para esse caminho e que me conduziram a essa visão e a tantas claro. experiências maravilhosas que eu tive nesses 4 anos, né, de conhecer grandes professores internacionais, nacionais. E a gente vê que o boom do Pilates clássico, isso é bom, assusta, né, por um certo lado, por conta de como que vai ser, com que qualidade realmente vai ser passado tudo isso. As empresas, né, estão cada vez, isso é bom para o mercado, né, tentando crescer e se especializar mais perto das medidas, mais perto do que ele Sim, deixou. Então e a gente fazer parte disso, cara, é muito gratificante. Eu só tenho que falar obrigado para todas as pessoas que eu represento aqui também, que eu faço, né, parceria, enfim, né? E a gente vai trabalhando para exatamente. É isso, bem isso sim, mesmo. né?
E essa troca, né? Essa energia, essa grande família, né? Essa grande seita de loucos Sim, por contrologia, cara, isso é fantástico. é, E é agradecer do verdade. fundo do meu Olha, coração a oportunidade de poder estar falando um pouquinho dessa paixão, da minha vida, né? Do que sustenta a minha família, né? Do que transformou a minha vida, a vida da minha esposa. E a gente está só engatinhando, a gente sabe disso. Muita coisa boa tá por vir e a gente vai continuar estudando, estudando, estudando e crescendo com o pé no ah, chão, mas é, que eu acho que é o mais importante. exatamente. Mas eu desejo Sem muito, fazer Santos, não loucura, só em né? Cianorte, é, mas eu desejo muita, muita luz aí na vida de vocês, muito Pilates, porque vocês já Valeu, inspiram, entende? Então, parabéns por isso, Ale. Obrigada por sua obrigado. participação. Obrigada por tua resiliência. Eu sinto que a Andrea estava aqui também, então obrigada a ela também. Ela tava. Obrigada. Cadê ela? Então, Espera que eu vou. Eu falei que eu ia roubar ela, tá bom? Deixa eu ver se eu acho. foi. Olha ela! Um Um cheiro no cheiro, coração, tá? Andréa. Beijão, Vanessa. Obrigado pela oportunidade, viu? Beijo, amor. Que é isso, meu querido. Um beijo enorme para vocês, viu? Tá bom? Valeu, Um valeu. beijo, minha gente. Valeu. Fiquem com Deus aí. Olha, Um vai ficar abração para salvo os 4 pedaços, todos. tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada E pela viva. resiliência. Obrigado. Eu que agradeço. Imagina. A gente tá junto. Tá junto. Mesmo Vai estando lá. longe, a gente tá junto em energia, em troca. É, Parabéns pelo projeto. eu sei Ele disso. é, ele é ímpar, meu. Você é uma pessoa de muita luz também. Obrigada. Valeu. Mas eu Beijo estou no muito bem coração. acompanhada. Tem muita gente boa fazendo parte dessa árvore. Sim, sim. Obrigada. E Beijos. lisonjeado por ser uma folhinha desse tudo. Beijão. Valeu. Massa. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.